Boa tarde. Boa tarde. Professor André Ramos, o meu nome é Sónia Costa, eu sou dos Serviços de Informática da Universidade de Évora. Uhum. Eu estou a fazer a ligação aqui, pronto, para manter Ok, aqui a ok. ligação ativa. Eu neste momento vou colocar o professor como co-anfitrião para poder gerir o que for necessário ao longo da sessão. Pronto, eu não vou intervir, mas vou estar aqui para garantir que a sessão está ligada, tá bom? Ok, ok. Deixe-me só referir que eu recebi indicações para a sessão ser gravada, portanto Ok. está a ser gravada, no final o ficheiro será disponibilizado à comissão organizadora. Tá bom? Ah, boa. Ok, ok. Sim, sim. Isso, está bem. Depois eles farão divulgação, é isso? Sim, creio que sim. A mim só me deram a indicação para nós gravarmos. Pronto, eu gravo, ela fica gravada, depois deveremos receber algumas indicações o que fazer com o ficheiro. Tá bom? Ok. Tá, Bom obrigado. trabalho então. Boa Tá, tarde. pois é. Alô, André? Ouve-se? Viva Paulo, sim, sim, estamos a ouvir. Ok. Olha, eu estou sem imagem. André, agora parece que está tudo certo? Ok. Aquela folha que estava aqui, aquela folha. Eu acho que eu tenho que entrar. Eu tenho que entrar. Eu tenho que entrar, não tenho? Bem, já agora deixa-me dizer aqui, enquanto fazemos aqui um compasso de espera, né? Nós, na sessão da manhã, tivemos duas pessoas participar. Portanto, aquilo que me foi dito é que existiam em simultâneo 10 sessões. E, portanto, enfim, o grau de expressão é grande e, portanto, vamos pelo menos aguardar que chegue. A Benedita está cá, falta apenas a Fernanda Faria, não é? Que será a pessoa que vai fazer, que tem
a outra apresentação. Vamos fazer aqui um compasso de espera e já daremos início à sessão, nos moldes e nas condições que estiverem reunidas. Está bem? Até já. Muito bem. Então, boa tarde a todos e a todas. Nós já estão aqui os três oradores. Deixem-me dar-vos, eu sou André Carmo, vou ser o moderador desta sessão. Deixem-me só dar aqui conta de alguns aspectos de enquadramento antes de avançar. Nós tivemos na sessão... Estão a ouvir bem? Não? Pronto, tivemos uma sessão... Um primeiro bloco, portanto, esta sessão especial, precariedade no ensino superior na ciência, variações em torno de um problema multifacetado, foi dividida em 2 blocos. Tivemos um bloco de manhã e vamos ter este. De manhã, tivemos, isto apenas para acautelar o que já consigo antever, tivemos poucas pessoas a assistir. Portanto, nós tivemos, nessa sessão de manhã, houve 10 sessões em simultâneo, portanto, uma grande dispersão, imagino eu. Por outro lado, foi-me agora dito, pelos serviços de apoio técnico, que todas estas sessões estão a ser gravadas. Portanto, isto depois ficará disponível, imagino eu que no site, onde quer que seja que a organização da Forges entenda que será adequado fazer a disponibilização desta discussão, destas vossas reflexões. Portanto, nesse sentido, eu creio que não faz, enfim, para suplir, não faz sentido fazermos aqui aguardar mais para que cheguem mais pessoas. Vamos assumir que serão estes os moldes, não é? Portanto, é com muita pena minha, na verdade, porque acho que o tema justificava, e de manhã justificou até entre aqueles que estavam presentes, não só um conjunto de reflexões muito interessantes, que depois vos convido também a poderem ver, como depois até um momento de debate entre todos os que estavam presentes também foi igualmente interessante. Esperemos que possamos repetir aqui essa experiência, vamos tentar. Mas pronto, isto era apenas para enquadrar. Eu queria então, vamos iniciar. Portanto, esta sessão especial parte de uma iniciativa minha, da Ana Ferreira e do Paulo Granja.
Então, nós partilhamos, para além desta condição de sermos cientistas sociais, somos também dirigentes sindicais, e, portanto, esta dupla filiação foi aqui um bocadinho que esteve na base desta sessão, porque as questões da precariedade no ensino superior e na ciência, no caso concreto de Portugal, mas presumo que não sejam exclusivos, Acho que ficamos sem o áudio. Travou. Não está a ouvir? Não. Não. Não estão a ouvir? Agora sim. Pronto, ok. Agora sim, mas deixámos de ouvir durante um bom bocado. Ok, pronto. Então, é a lei de Murphy, não é? Quando uma coisa pode correr mal, vai mesmo correr mal. Pronto, estava eu a dizer então, só estava a explicar de onde é que surgiu a ideia de fazer esta sessão especial, este tema. Tem a ver com a tal dupla pertença, que é uma condição minha, do Paulo e da Ana Ferreira, e, portanto, esta sessão foi apoiada e patrocinada pela FENPROF, pela Federação Nacional de Professores, em que somos todos dirigentes. Portanto, a contrapartida, e aproveito já para fazer aqui este convite, eu depois contactarei as colegas, a Benedita e a Fernanda, irei contactá-las, para, eventualmente, se tiverem interesse em dar um contributo, um texto, um pequeno artigo, não é uma coisa muito longa, para um número especial da revista da Federação Nacional dos Professores, subordinada justamente ao tema que estamos aqui a tratar e a discutir hoje. Portanto, deixo este convite, depois irei contactá-las, tenho os vossos endereços e farei esse contacto na sequência deste debate. Pronto, antes de avançar, só queria dizer que na sessão da manhã nós tivemos um debate muito interessante, discutimos desde as questões da precariedade no sentido mais abrangente, que vai para além, que foi para além da academia do ensino superior da ciência no sentido estrito. Tivemos a oportunidade também de aprofundar um pouco a questão da investigação científica e dos programas de investigação científica através dos dados estatísticos, que são produzidos com regularidade por entidades públicas em Portugal, que fazem esse tratamento e essa disponibilização dessa informação. Depois também houve uma apresentação a partir dos dados do inquérito que nós levámos a cabo ao nível da FENPROF, conceptual, em torno, enfim, de várias formas. André, estás a aparecer-me, pelo menos a mim, interpretado. Está entrecortado? Uhum. O som? Bom, então e a imagem? E a imagem também? Bolas, estou-vos a ouvir e a ver bem. Então vou de imediato, para isto não acontecer, vou passar a palavra para o Paulo Grange, e portanto vamos ter 3 intervenções. Paulo Grange, antropólogo do ICS, que nos vai falar sobre a problemática da precariedade na investigação e irá seguramente também dizer algo sobre os processos de ação coletiva que se desenvolvem em torno desta questão. Depois tivemos, para além das intervenções que já tínhamos planeado, tivemos mais 2 propostas. Uma delas é da colega Benedita Aparecida da Silva, em torno aqui, enfim, não vou alongar muito, depois aprofundará, mas creio que traz para cima da mesa as questões, enfim, do negacionismo no campo da ciência, não é? Muito mobilizando o contexto atual brasileiro, que sabemos que é bastante avesso à ciência, entre outras coisas aqui é avesso, mas a ciência é uma delas. Portanto, eu estou muito curioso para ouvir aquilo que tem para partilhar connosco. E depois temos aqui a colega Fernanda Dupan, que vem de Coimbra, mas que vai fazer aqui, creio eu, um pouco uma leitura comparada em torno em torno do papel desempenhado pela A3AS em Portugal e da sua equivalente no Brasil.
não é? Portanto, vai fazer uma análise em torno destas questões, ver, enfim, em que medida é que os processos de avaliação e regulação da qualidade do ensino superior têm impactos e implicações nos dois países. Portanto, espero que tenham ouvido agora esta parte, mas pelas vossas caras tenho dúvidas, mas vou de imediato passar a palavra ao Paulo Granjo, está bem? Eu vou controlar aqui o tempo, temos margem, mas assim que chegarem aos 15 minutos, eu sinalizo, está bem? Para vocês também terem uma ideia de gerirem bem o vosso tempo, está bem? Paulo, força. Então, boa tarde, colegas. Eu vou falar-vos um pouco de precariedade científica e apresentei como sendo da vergonha individual à mudança sistémica. Esta comunicação é resultado, por um lado, de um trabalho de observação mesmo muito participante, dado que vamos falar, referir a alguns processos recentes que envolveram o ativismo dos investigadores precários, no qual tive bastante atividade também, mas também de uma análise sistémica que resultou do conhecimento que foi sendo acumulado por parte dos colegas nesta situação, relativamente ao sistema científico e tecnológico nacional, neste caso português. Eu diria que atravessámos nos últimos 5 anos talvez 3 tempos: o tempo da vergonha, o tempo da descoberta e o tempo da mudança. O tempo da mudança, que é o que se nos coloca agora pela frente. Porquê é que falo destes tempos com estes nomes e porquê é que ponho a palavra vergonha? Porque até há uns 4, 5 anos o precariado científico, se formos repescar expressões de origem marxista, hoje em desuso, mas que são claras, suponho, para nós, existia muito em si, mas não para si, ou seja, não com consciência de ser um grupo que partilhava uma situação. E isto resulta essencialmente de três condições existentes na altura, que de alguma forma, tirando a última, se mantém. Uma é uma atomização, ou seja, uma percepção individual e individualizada de cada caso, como se ele fosse praticamente único, uma crença na meritocracia, que levava a pensar que estar-se numa situação de precariedade iria levar ao reconhecimento do mérito, que levaria a uma integração na carreira de investigação e até, se quisermos ser um pouco irónicos, algum sentimento de autogenialidade que normalmente graça muito entre os académicos e dos investigadores científicos, de que todos nós somos extremamente interessantes quando não estamos deprimidos e que, portanto, será reconhecido através da meritocracia, mais tarde ou mais cedo, a nossa qualidade. Um segundo fator era a hierarquização. Quer no passado, quer no presente, nós encontramos situações em que precários dirigem, contratam e orientam outros precários e podem ter posições hierárquicas semelhantes à da carreira, embora não estejam a reproduzir as relações hierárquicas para o bem e para o mal existentes na academia, independentemente desse sentido estrito não lhe pertencerem. Por fim, aquilo que eu chamaria um otimismo liminar. E eu aqui tinha planeado apresentar algumas imagens, mas como não encontro o sítio onde se partilha o ecrã, também não é imprescindível, vou simplesmente continuar. Portanto, as pessoas, todos os precários
cada um deles tinha a percepção de estar numa situação de liminaridade, ou seja, uma situação entre estar dentro e estar fora, uma situação ambígua, como todas as de liminaridade, mas que encaravam como se fosse uma participação transitória integradora, ou seja, uma situação liminar em que progressivamente iria levar à sua inclusão. Há outras formas de liminaridade e aquilo correspondia de facto à realidade, era aquilo que podíamos chamar uma liminarização estrutural, na qual, de facto, as pessoas entram na situação de liminaridade e, com potenciais saídas dessa situação posterior, basicamente continuam a circular, como se nós imaginarmos 3 círculos concêntricos, continuam a circular por ali indefinidamente, entre o dentro e o fora, até eventualmente poderem chegar a uma situação de liminaridade expulsora, ou seja, a certa altura já não têm sequer condições para a necessidade de reatualizar a sua situação liminar, de se manterem nela, não são incluídos na carreira e acabam por ser excluídos. Ou seja, como disse, o precariado científico existia em si, mas não para si, e o resultado destes fatores e da individualização, do olhar a posição de cada um como sendo só a sua própria posição, de acordo com a partilha destes princípios de meritocracia, levava a uma situação quase generalizada de individualização, da autoculpabilização e de vergonha, e daí a palavra vergonha, por o suposto insucesso das pessoas não terem ainda sido integradas, por vezes, após 10 anos, após 20, na carreira. O tempo da descoberta, ao segundo tempo, dá-se com, basicamente, dois tipos de diplomas e de alterações introduzidas na situação da precariedade científica, há cerca desde há 4 anos para cá, que são o Decreto-Lei 57 de 2016, que criava condições para as bolsas que eram generalizadas, bolsas de pós-doutoramento, nas quais as pessoas não tinham qualquer tipo de direitos sociais, a serem transformadas em contratos de trabalho, dentro de determinadas características. Depois disso, o chamado PREV-PAP, um programa de regularização de vínculos precários, abusivos, dentro da administração pública, e também dos boicotes que ambos os processos levantaram por parte das instituições e da maior parte das reitorias das universidades portuguesas. Ora, esses dois processos e os processos de luta e de protesto relacionados com eles e os boicotes institucionais, as resistências institucionais a uma mitigação da situação de precariedade, evidenciaram pelo menos 5 coisas bastante importantes. Uma, o facto de que essas bolsas, que eram falsas bolsas, porque de facto eram contratos de trabalho sem o serem, não eram normais. Se colocava em cima da mesa a transformação em contratos, queria dizer que essa situação que as pessoas tinham aceito durante anos não era normal. Mas, segundo o aspecto, ao contratualizar essas falsas bolsas, o decreto-lei original criava uma carreira paralela precária e low cost, a par da carreira de investigação científica, uma carreira precária paralela na qual as pessoas podiam manter o resto da vida saltando não de bolsa para bolsa, mas de concurso para contrato em concurso para contrato, nunca sendo integradas na carreira. Isso levou a resistências, a que fosse
existisse uma apreciação parlamentar desse diploma, no qual essa situação foi mitigada, questão que mitigada através da obrigatoriedade no final de um contrato deste tipo ser criado um lugar no quadro para aquele tipo de funções, questão que foi objeto de extremas e violentas resistências por parte das instituições universitárias. Uma terceira constatação deste processo, aos olhos dos próprios precários, foi não só a sua quantidade, como a multiplicidade de situações precárias existentes e que essas situações sustentam o sistema científico e académico. E que, se por um lado o sistema académico talvez não tenha podido solucionar essa situação de precarização generalizada, por outro lado também ficava claro que não tinha querido e continuava a não querer fazer. Uma parte da constatação foi que a maioria dos investigadores precários, trabalhando embora nas universidades, trabalhavam oficialmente para entidades privadas pertencentes a essas mesmas universidades e que não tinham quadro pessoal. Ou seja, entidades privadas onde ninguém era contratado porque nem sequer tinham quadro pessoal, nem tinham sido concebidas para o ter. Já vamos desenvolver o que é que isto significa em termos estruturais. Por fim, ficou claro que os boicotes institucionais, quer ao processo de contratualização de bolsas, quer à integração de investigadores precários, derivavam da defesa desse mesmo sistema e desse status quo, e não de outro tipo de razões. Portanto, tornou-se claro que a precariedade não é, para os próprios precários, tornou-se claro que a precariedade não é individual ou casual, mas sistémica. Tornaram-se claras pelo menos 4 questões importantes. Uma, que as universidades não sobrevivem sem o dinheiro da investigação dos investigadores, porque aquilo que recebem do Estado nem sequer chega para as suas despesas correntes. É a investigação e os investigadores que completam o seu orçamento de forma a viabilizar a própria existência das universidades enquanto tal. Um segundo aspecto é que o modelo institucional predominante na ciência, esse modelo dos centros de investigação separados e, na maior parte dos casos, com supostamente privados, embora pertençam a entidades públicas, está dependente do fornecimento contínuo de uma obra científica precária paga por terceiros. Ou seja, o modelo que foi implantado funciona porque não tem custos de pessoal e porque lhe é assegurado, seja através de bolsas, seja através de contratos, de concursos públicos de contratos precários, seja através da contratação de investigadores a partir de projetos de investigação, também eles pagos pelo exterior, é isso que permite o seu funcionamento. Um terceiro aspecto é que, tornado claro, é que as integrações na carreira são diminutas e não são a regra, são a exceção. Isso não só por razões orçamentais, como o facto de instituições não quererem integrar os investigadores no PEF-PAP, quando eles iriam ser pagos, e portanto a questão não era financeira, mas, sobretudo, essa ausência, quase ausência de integrações na carreira, resulta sobretudo de opções de gestão e de modelo institucional. E, portanto, o que se assiste é que quando abre qualquer concurso para investigador ou para professor auxiliar, que é o grau mais baixo da carreira, podemos ter 10 ou 15 pessoas a concorrerem com currículos que seriam suficientes para ser professores catedráticos, ou seja, para estarem no topo da carreira, mas dessas 15 pessoas excelentes, só uma vai obter um lugar que abre de não sei quantos anos e, portanto, toda aquela questão da vergonha e da sensação de fracasso
se tornou claro que não tinha razão de ser, que a questão era sistémica. A quarta questão é que o modelo assente no curto prazo e na competição pela miragem de um lugar futuro no quadro, castra quer o desenvolvimento dos investigadores, forçados a correrem para novas posições precárias e a apresentarem resultados de curto prazo, mas castra também o potencial científico global, incluindo das próprias instituições. Num balanço deste tempo da descoberta, como lhe chamo, podemos dizer que se as políticas científicas passadas, as regras de aplicação de fundos europeus e as crises como a do subprime e outras que levaram a restrições financeiras no financiamento da academia, criaram essa precarização estrutural da ciência. Por outro lado, as tentativas dos poderes políticos e académicos para institucionalizarem essa precariedade sistémica através da versão original do DL 57, quer dificultarem a sua reversão através dos boicotes ao pré-FPAC, acabaram por criar o precariado científico consciente do ser. Obrigado por terminar mesmo. Então, o tempo da mudança, ou seja, o que se coloca, o que verificamos é que a precariedade científica é obviamente grave em termos sociais e humanos e de evolução científica pessoal, para além de em termos laborais, mas é também um grave problema institucional para um centro de pesquisa autónomo e que coloca 4 problemas de facto a prazo. É um obstáculo em programas de investigação de fogo que transcendem a ciência normal. Em segundo lugar, estabiliza a programação a médio e a longo prazo. Em terceiro, dificulta a fixação dos quadros mais competitivos. E, por fim, é um obstáculo à renovação geracional e à reprodução da cultura institucional. Nesse sentido, diria que o modelo predominante está esgotado. E em vez de um fator de desenvolvimento, que já foi no passado, tornou-se um fator de entropia. E isso leva-me a perguntar se queremos, de facto, se de facto queremos algo que passa a vida a ser repetido por todos os ministros e todos os governos que sucedem. Queremos mesmo uma aposta estratégica nacional na ciência enquanto fator multiplicador do desenvolvimento e do posicionamento do país na Europa e no mundo? Se sim, e com isto termino com 4 questões que vou simplesmente enunciar. Se sim, há 4 coisas que são básicas neste quadro de diagnóstico. Em primeiro lugar, a massa crítica de investigadores que foi atingida não é a mais, é indispensável. É o ponto de partida essencial para qualquer salto qualitativo e mais, se houver de facto uma aposta a fazer, mais são necessários. Portanto, é imprescindível no imediato e a curto prazo fixar, estabilizar essa massa crítica de investigadores existentes, integrá-los e depois alargar essa massa crítica em função das necessidades e prioridades estratégicas que sejam definidas. Em segundo lugar, fica claro que uma outra mudança é necessária. A entrada no sistema terá que ser justa em termos laborais, terá que ser potenciadora das capacidades e fixadora dessas capacidades, em vez de se basear na precariedade permanente. E para isso, sugiro, é imprescindível adotar um modelo de recrutamento tenure track, em substituição da precariedade, com rigorosa avaliação, mas com regras claras e conhecidas para a integração ou exclusão na carreira. Em terceiro lugar, terão que ser estabilizadas as condições para programas de pesquisa de fogo e de longa duração. E estes, tanto
de aplicação e desenvolvimento como groundbreaking e em todo o tipo de ciências. Por fim, é obviamente necessária uma consequente e estável aposta financeira em meios humanos e em investimento, que, no entanto, tem um potencial de reprodução e alavancagem para os mesmos valores muito superior ao investimento de valores semelhantes noutras áreas de atividade. Mas atenção, e com isto termino, não se trata apenas de mais dinheiro, conforme muitas vezes é repetido pelas instituições académicas. Trata-se necessariamente de o aplicar numa estratégia que reverta ao modelo de precariedade e que obriga a reverter o modelo de precariedade, da precariedade do projeto de curto prazo, da bibliometria pronta a servir e do humanitariato, revertendo por exatamente o contrário. Muito obrigado pela atenção, espero não me ter estendido mais. Obrigado, Paulo. Então, eu não disse isto no início, portanto, mas fazemos as 3 apresentações e depois reservamos um período no fim para trocarmos algumas impressões, fazer comentários, etc. Também, não ser interpolado, fazemos assim. Estão-me a ouvir? Agora estão a ouvir. Muito bem, então agora eu passo a palavra à colega Benedita, não é? Que tem uma apresentação intitulada Dialogismo e Difusão Científica. Força. Eu, quando chegar aos 15 minutos, sinalizo também. Ok. Boa tarde a todos. Me ouvem? Me ouvem bem? Ok. Bom, eu espero não frustrá-las e frustrá-los a respeito da abordagem que eu vou fazer, porque eu não falarei, assim como nosso colega Paulo, a respeito dessa precariedade mais estrutural. Na verdade, a minha abordagem é a respeito de uma resposta a essas questões que são afeitas a toda as universidades, e acredito que em nível global, que é justamente a questão delas estarem sendo atacadas e deslegitimizadas. Então, é nessa perspectiva que eu vou trazer a minha apresentação, ok? Eu vou aqui compartilhar com vocês uma apresentação e enfim, e aí eu dou continuidade à minha fala. Ia só aproveitar enquanto faz, Benedita. Eu estou a ouvir um ligeiro ruído. Ruído? Sim. O microfone está aí a roçar em alguma coisa. Mas pronto, era só para chamar a atenção. Eu vou tentar não me movimentar muito. Sim, ok. Obrigado. Agora me ouvem bem? Sim. Me ouvem bem? Com clareza. Bem, então, o título da minha apresentação, Dialogismo e Difusão Científica, é um trabalho feito em parceria com Camila Ludovici. Nós somos da Universidade de Franca, no interior do estado de São Paulo, Brasil. Contextualizando as questões já tratadas bastante bem nesse encontro, nós temos, então, que na contemporaneidade, a contemporaneidade é marcada pela sociedade do conhecimento. Então, essa economia globalizada, ela se sustenta na informação e na inovação e, portanto, ela demanda muito conhecimento agregado, um conhecimento, obviamente, calcado no conhecimento científico. E nesse contexto de informação e inovação, um fato que fez toda a diferença em termos de movimento social, econômico, político, foi o fato da internet comercial se instalar no final da década do século XX e que revolucionou de uma forma completa as relações humanas. Então, esse compartilhamento de informações, esse acesso e compartilhamento de informações pelas redes sociais digitais, ela traz movimentos e traz modificações em todas as áreas, em todos os campos da atividade humana e, de uma forma paradoxal, as universidades, os institutos de pesquisa, que são os principais formuladores e produtores de conhecimento científico,
passam também a ser um alvo de ataque. Ou seja, aquelas vozes que se encontravam silenciadas, com o advento da internet comercial, essas vozes contrárias ao conhecimento científico, contrário à razão, elas ganham uma escala, ganham um volume muito maior e, na verdade, nunca visto em tempos anteriores. Então, ao mesmo tempo que nós temos a sociedade do conhecimento, nós temos um contraponto de um movimento negacionista tentando justamente desacreditar esse tipo de conhecimento, que é o conhecimento que fomenta as condições atuais. E como é que esse negacionismo científico se caracteriza? Ele se caracteriza por um discurso pautado na falta de evidências e ele fomenta, sobretudo, a desinformação. Esse negacionismo, ele muito diferente de momentos anteriores, momentos históricos anteriores, na atualidade, ele é um movimento bastante articulado, ele é um movimento que traz em si interesses econômicos muito marcados e também está vinculado ao autoritarismo político. Então, não é mais aquele negacionismo fundado num fanatismo religioso, mas é um negacionismo que tem finalidades específicas. E essas finalidades estão, então, assentadas e corroboradas por esses interesses econômicos e por esses modelos de Estado autoritários. E eles, o autoritarismo, esse negacionismo, ele vai atuar de uma forma bastante padronizada. Então, além de contar com um orçamento para isso, ele tem táticas específicas. Então, o que a gente observa aí nos processos eleitorais e especificamente de ataque científico mesmo, então, a gente detecta, e existe um volume já documental provando essa existência de tática e de orçamento, sustentando esse negacionismo. Então, ele busca atacar o consenso científico e, para isso, ele recruta determinadas figuras, tanto do campo científico mesmo, quanto do campo da mídia, que são formuladores de opinião, para que ele ganhe um respaldo de credibilidade na sociedade. Existe estudando, né, esse movimento negacionista entre as diferentes organizações que tentam estudá-la e dar uma resposta a elas, existe a Havas, que é uma organização atuante em diferentes lugares e países, inclusive no próprio Brasil, e ela traz aí uma definição da desinformação, porque a desinformação é, na verdade, uma das principais características desse movimento negacionista atual. Então, a desinformação corresponde a uma informação verificável como falsa ou enganosa e que tem o potencial de causar dano ao público e enfraquecer as democracias e levando também a prejuízo à saúde pública da população. Bem, para ilustrar um pouco essa questão do negacionismo, eu trouxe aqui eu só estou achando que a tela está cortando, né? Que vocês não estão conseguindo vê-la inteira, não sei. Mas, enfim, nós temos, então, que a sociedade, de uma maneira geral, ela percebe a ciência como alguma coisa de difícil acesso, uma linguagem restrita e que ela não vê muito sentido na comunicação que a ciência faz. E, por conta disso, essa sociedade, ou as sociedades em geral, elas acabam não valorizando e não se apropriando do conhecimento científico. Então, a título de ilustração, eu trouxe aqui um exemplo de um dos projetos que eu falarei na sequência, que é justamente um projeto que tenta monitorar como que a desinformação ela compete com a informação real. Então, esses dados é de um projeto chamado União Pro Vacina,
que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, eles monitoraram desde março de 2020 a outubro de 2020 como que era o acesso das pessoas, da sociedade, em sites que vinculavam desinformação e sites que vinculavam informação. E é assustador que o número de acessos a sites e compartilhamentos, né, de desinformação superem muito aquilo que é observado em sites com informações confiáveis. Bom, a partir da situação que estamos vivenciando, eu trouxe como objetivo identificar, com base em um teórico chamado Bakhtin e o Círculo, que são outros pensadores que trabalharam junto com ele no início do século XX, né? Bakhtin, na verdade, vai até a década de 70, quando ele falece, do século XX. Então, nós buscamos analisar um material produzido por grupos que são grupos pró-vacina, como uma forma de combater esse negacionismo que está prevalecendo na sociedade em função desses novos modos de interação que as sociedades têm a partir das redes sociais. Bem, então, Bakhtin, ele, como eu falei, vai de 1895 a 75, e ele basicamente vai trabalhar a questão da linguagem do ponto de vista histórico, social e cultural. Ou seja, para ele, a linguagem ela não está focada naqueles pressupostos estruturais, como Saussure, né, outro linguista que deu origem à linguística como ciência, pressupõe, mas ele coloca a comunicação efetiva resultante da interação das pessoas nos seus diferentes modos de vida, nos seus diferentes campos de atividade humana. Então, os discursos, eles são organizados em enunciados, os enunciados que conservam determinadas características em comum são organizados em gêneros, e é justamente desse encontro entre o eu e o outro é que vai se dar aquilo que ele chamou de dialogismo. Então, o que fundamenta as ideias de Bakhtin e do Círculo é o dialogismo. E quando nós falamos em um outro, esse outro não é necessariamente uma pessoa física. Esse outro é a produção de um ser físico, que pode ser, por exemplo, uma obra científica, uma obra de arte, etc. E no nosso caso, a nossa obra vai ser o que foi analisado aqui, que são a produção de um material intitulado, né, Como lidar com negacionistas, lições contra o discurso anti-vacinas. Então, para situar vocês, esse material foi produzido por um grupo que está ligado à Universidade de São Paulo, USP, no Brasil, na cidade especificamente de Ribeirão Preto. Então, o Instituto de Estudos Avançados de Ribeirão Preto, ele abarca dentro dele um grupo chamado União Pró-Vacina, que, por sua vez, congrega uma série de outros parceiros, e esses parceiros trabalham não apenas com pesquisa, mas trabalham também com a divulgação científica. E, a partir daí, eles elaboraram um material. Então, a União Pró-Vacina, juntamente com esse Vidia Academics, que é um outro componente que faz parte aqui desse grupo da União Pró-Vacina, organizaram, então, um material que, na verdade, é um material bastante simples do ponto de vista formal. São posts para Facebook, foram construídos para serem veiculados em Facebook, mas o que é fundamental nesse processo e que está relacionado com a questão da precarização é que esses são projetos que buscam responder a esse processo de desacreditação, deslegitimação que a universidade, o conhecimento científico e, particularmente, o conhecimento relacionado com
as imunizações, ou seja, as vacinas, está sofrendo. Então, o foco da questão é essa. Ou seja, nós temos nichos de resistência. É isso que eu quero pontuar aqui como mais importante nesse contexto. E aí eles produzem esses posts, e esses posts, então, eu faço uma análise com base nos pressupostos bakhtinianos, onde eu tento mostrar que não basta você, ao propor um material, e esse material, apesar dele ser digital, ele lembra muito, do ponto de vista de organização, um manual tradicional, porque ele vai, olha, como lidar com negacionistas, lições contra discurso anti-vacinas. Então, o estilo dele é um estilo tradicional, só que ele está veiculado numa mídia digital e, portanto, a abrangência dele é muito maior do que se fosse no formato escrito, mas o que é mais relevante é o que ele instaura a partir dessa comunicação que ele se propõe, que é informar as pessoas a respeito desse conteúdo, mas não só isso, porque o que importa, por exemplo, para os teóricos nos quais eu me baseio, não é simplesmente a formação de linguagem por si, ou seja, tornar essa linguagem mais acessível e tal. Não, é o que, de fato, que tipo de diálogo que está se estabelecendo nessas relações, nessas interações. O que é que eu estou buscando em termos de interações que possam me levar a mudar um pensamento, uma visão de um determinado destinatário. Então, quando eu me proponho a falar de alguma coisa, eu sempre procuro um destinatário. Então, que tipo de entonações, que tipo de arranjos eu tenho feito, que não apenas tornar a linguagem mais simplificada, para fazer com que esse discurso chegue para o meu destinatário e possa fazer com que ele responda a ele, e responda a ele no sentido de entender a minha proposta e de mudar aquilo que eu realizo, aquilo que eu proponho. Então, no caso desses posts, ele começa colocando a importância de se envolver no debate, e ele chama, e o que é importante, pessoal, quem está sendo chamado a se envolver ao debate? Os cientistas, os pesquisadores, que, via de regra, são pessoas que ficam em sua bancada e que buscam não fazer essa relação com a sociedade. Então, é uma tentativa... Está tendo ruído? Não, 15 minutos, Benedita. Era só... Tá, ok. Fechando, já estou fechando. Nesse material que foi trabalhado, os autores, eles se baseiam em materiais da Organização Mundial da Saúde, se baseiam em artigos vários, mas o que vai realmente trazer de contribuição para se pensar essa forma de fazer a divulgação de ciência. Principalmente, pensar que frente ao discurso negacionista, eu não devo rechaçá-lo a priori. Eu devo me abrir a esse público que se mostra refratário ao conhecimento científico e tentar me aproximar dele, entrar nessas comunidades e fazer com que eles conheçam efetivamente os fatos, porque já está provado que quando a pessoa é submetida, ela é exposta a fatos, ela modifica, sim, a sua visão, a sua percepção sobre determinado assunto. Então, a grande riqueza desse material não está na estrutura, no arranjo, mas está nas parcerias que ele consegue estabelecer, porque nós temos grupos fortíssimos que fazem a ciência pesada mesmo na área de saúde, e esses grupos se articulando para tentar levar informação para a sociedade e levar essa informação não rejeitando o discurso contrário, ou seja, não rejeitando a priori o negacionismo, mas fazendo esse discurso negacionista compreender o que é o discurso da ciência, como é que esse discurso da ciência pode, de fato, mudar a visão de mundo e por que ele
precisa, sim, continuar sendo valorado. Então, o Instituto de Estudos Avançados de Ribeirão Preto, ele está extremamente engajado nisso, com parcerias das mais diferentes ordens, tanto da própria USP, de Ribeirão Preto, da USP como um todo, e de fora da USP, da comunidade e outras organizações. Então, a ideia é que nós podemos vencer precariedades, como, por exemplo, o nosso governo do Estado de São Paulo, João Dória, querendo retirar dinheiro da agência de fomento, e isso é rechaçado, e isso só pode ser rechaçado frente a essa articulação que esses grupos que fazem ciência forte conseguem apresentar, visto que eles estão conseguindo entrar na sociedade e mostrar que a ciência e a universidade são extremamente importantes. Então, não tem sentido um político desacreditar, retirar recursos. Então, o que se busca é o apoio da sociedade a um determinado tipo de conhecimento e às instituições que fazem esse determinado tipo de conhecimento. Aqui, só para mostrar para vocês, né? Então, eu estou falando de Ribeirão Preto. Então, aqui a gente tem o mapa do Brasil, São Paulo aqui amarelinho, Ribeirão está aqui na região nordeste do estado de São Paulo. Enfim, era isso, pessoal. Muito obrigado, Benedita, até por este apontamento geográfico. Portanto, sendo eu geógrafo, as questões da localização são importantes. Portanto, vamos então passar a palavra à Fernanda para uma apresentação intitulada A avaliação das instituições de ensino superior, como Brasil e Portugal respondem ao projeto supranacional de garantia da qualidade da educação. Então, é uma interrogação. Embora não tenha feito bem a intuação, era disso que se tratava. Força, Fernanda. Boa tarde a todos. Assim como a minha colega Benedita, eu também sou brasileira e falo do Brasil, embora seja doutoranda da Universidade de Coimbra, em Portugal. E existe apenas um pequeno equívoco, que se não for um problema para vocês, esta apresentação ela já foi realizada numa sessão paralela agora pela manhã. A sessão que eu estou escalada para trazer para esta mesa é a Universidade Contemporânea e a internacionalização da gestão econômica do conhecimento. Melhor ainda, força! Então, trata-se de uma outra apresentação, acho que não justifica apresentar 2 vezes o mesmo trabalho. Eu vou compartilhar a tela para que vocês possam acompanhar aqui o que eu proponho para discussão nesta tarde. O tema desse trabalho é a Universidade Contemporânea e a internacionalização da gestão econômica do conhecimento. Esse trabalho é parte da minha tese de doutoramento na Universidade de Coimbra, que eu realizo sob a orientação da professora doutora Maria Helena Damião, da Universidade de Coimbra, e também da professora Andréa Maris Campos Guerra, que é uma professora da Universidade Federal de Minas Gerais, no Brasil. Então, a minha pesquisa cumpre aí uns dos quesitos da Universidade Contemporânea, que é precisamente a internacionalização. Então, estou sendo orientada pelas professoras Maria Helena Damião e professora Andréa Guerra, que são doutoras em Ciência da Educação e em Teoria Psicanalítica, respectivamente. A presente pesquisa oferece uma análise psicanalítica da atividade docente nas universidades contemporâneas e, nesse sentido, interroga-se: a internacionalização de uma política de gestão econômica do conhecimento subverte o discurso universitário e modifica o que ela ensina? Tem como palavras-chave nesta apresentação universidade, teoria dos discursos, orientações internacionais para a garantia da qualidade da educação superior e atividade docente. Acho que é importante situar aqui para a minha apresentação que eu sou psicóloga
pela Universidade Federal de São João del Rei, mestre em Psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. No mestrado, eu trabalhei especialmente dentro de estudos psicanalíticos. Então, hoje no Brasil, eu atuo como uma psicanalista. E como coordenadora e professora de um curso de graduação em psicologia, eu começo a sentir a necessidade de articular os saberes da psicanálise com os saberes próprios do contexto da universidade. O trabalho aqui proposto não se restringe a uma investigação psicanalítica sobre educação. Por outro lado, se trata da utilização do método psicanalítico para análise das orientações internacionais e das políticas de gestão do ensino superior e suas consequências para a docência na universidade. Me interessa, sobretudo, entender em que medida que uma gestão econômica do conhecimento está alterando e irá alterar cada vez mais a atividade docente na universidade. Nesse trabalho, eu estabeleço como estado da arte os trabalhos de Minogue, Lacan, Ferrari, Barros Villani e Arruda, Freud, Kessler, Quinet e Castro, para pensar como que a psicanálise ela tem articulado os seus saberes com o campo da universidade. E encontro a seguinte configuração. Quando nós trabalhamos com os descritores psicanálise e universidade, o que está disponível na literatura são trabalhos relativos ao discurso da universidade, ao ensino da psicanálise na universidade e também a psicanálise e política. Ou seja, esses trabalhos até então existentes, disponíveis e localizados, eles não retratam precisamente um movimento teórico de investigação psicanalítica sobre as mutações discursivas desencadeadas pelo triunfo do capitalismo e seus impactos sobre a docência na universidade contemporânea. Face a essa lacuna, eu proponho a introdução de um novo repertório teórico para pensar as relações entre a psicanálise e a universidade. Me parece ser importante que a gente articule psicanálise, história e pedagogia, e também, e sobretudo, os efeitos discursivos da gestão econômica do conhecimento. Os meus objetivos foram de sistematizar o impacto dessas mutações, desencadeadas pela internacionalização de uma política de gestão econômica do conhecimento sobre a atividade docente na universidade. Para tanto, foi preciso refletir sobre o sentido da universidade, apresentando assim uma discussão histórica e epistemológica sobre essa instituição secular e sua relação com os diferentes modos de colonização. Foi preciso também apresentar as orientações internacionais que definem os critérios para a garantia da qualidade na educação superior e elencar os dispositivos legais instituídos pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior em Portugal e pelo Ministério da Educação no Brasil para a regulação do ensino superior. Além disso, apontar as políticas de gestão institucional nas universidades portuguesa e brasileira e discorrer sobre o impacto dessas políticas na atividade docente. Para, enfim, e quem sabe, identificar saídas que permitam a descolonização do saber e a desmercantilização da universidade. Uma reflexão sobre a tríade internacionalização, inovação e investimento público-privado é fundamental a uma discussão que se delineia em torno de uma problematização quanto à universidade do futuro e o futuro da universidade. Eu estou às voltas com essas duas questões. Como será a universidade do futuro e haverá futuro para a universidade que nós conhecemos? Entre a tradição e a modernidade, o que está em xeque é a sobrevivência da universidade, enquanto uma instituição secular e cuja vocação é para Minogue,
a reflexão crítica e a transformação social. Consequentemente, a assimilação entre a docência e as tecnológicas de mercado coloca em risco a atividade intelectual do professor universitário. Então, o que foi possível identificar até o presente momento? Partindo da ideia da universidade, não como espaço físico, mas cuja vocação é a reflexão crítica e a transformação social, me parece que a adoção internacional de políticas de gestão econômica do conhecimento coloca em risco a sobrevivência da universidade. A justificativa para esse trabalho é pela iminente possibilidade de modificação das políticas públicas para a educação superior no Brasil, a qual poderá adotar princípios semelhantes àqueles instituídos em Portugal. Essa direção foi indicada pelo relatório Repensando a Garantia da Qualidade para o Ensino Superior no Brasil, emitido pela OCDE no ano de 2018. Nesse relatório, a OCDE propõe que o Brasil substitua os SINAIS, que é o Sistema de Avaliação das Instituições de Ensino Superior, adotados no país, pelaquela correlata à agência A3ES. Então, o que a OCDE propõe é que o Brasil adote o modelo da A3ES em substituição aos SINAIS. Esta realidade, embora esteja sendo negociada desde o ano de 2016, é pouco conhecida pelos gestores das universidades brasileiras, embora todo o caminho para uma mudança que será um tanto radical esteja sendo desenhada por agências internacionais. E aí eu proponho a seguinte articulação. As orientações internacionais e as orientações para o Brasil emitidas pela OCDE visam a garantia da qualidade da educação superior para o século XXI, que tem como pilares a internacionalização, a inovação e o investimento híbrido público-privado. O efeito disso pode ser o da mercantilização da universidade, correlata a uma gestão econômica e do ensino universitário. Pensando nas saídas, a respeito dessa articulação entre gestão econômica e ensino universitário, o português Boaventura de Souza Santos, professor também da Universidade de Coimbra, professor jubilado, ele é categórico. Ele diz que é preciso descolonizar o saber para desmercantilizar a universidade. Em seu texto, O Fim do Império Cognitivo, de 2018, ele vai propor epistemologias, metodologias e pedagogias pós-abissais com o objetivo de garantir a sobrevivência da universidade. Numa perspectiva não diferente dessa, embora partam de aparatos teóricos e conceituais radicalmente diferentes, o psicanalista francês Jacques Lacan já se dedicava, em 1970, sobre a dimensão dos laços sociais. Preocupado com o ensino e com a transmissão da psicanálise, Lacan viu nos matemas algébricos um importante instrumento didático, empenhado em desenvolver a noção de discurso para dar conta tanto da estrutura dos laços sociais, quanto das implicações da posição do sujeito no laço. Lacan postulou 4 matemas, com 4 lugares, 4 operadores lógicos e 4 letras. São esses os matemas propostos por Lacan. Ele vai dizer que os laços sociais que nós estabelecemos podem ser representados através dessas estruturas, que ele nomeia como discurso do mestre, discurso universitário, discurso da histérica e discurso do analista. Temos aqui 4 lugares, que são o lugar de agente, o lugar do outro, o lugar da produção e o lugar da verdade. Porque, segundo Lacan, essas estruturas de laço social, elas circulam no sentido horário. Então, nós temos do agente para o outro para a produção e a produção para a verdade. O que propõe Lacan no seu seminário 17, O Avesso da Psicanálise?
ele vai dizer que existe um outro discurso que não está aqui nesses 4, que é o discurso do capitalista. O discurso do capitalista, Lacan propõe como uma mutação discursiva do discurso do mestre, um discurso original. Então, nós estaríamos, né, aqui pensando nesse trabalho, qual que é a estrutura do discurso universitário, a relação do universitário com o mestre e os efeitos desse 5º discurso que Lacan vai nomear como discurso do capitalista. Traduzindo esses esquemas, o Lacan vai dizer o seguinte: representado como um S barrado, que ironicamente está aqui no nosso teclado, representado, né, apresentado como o cifrão, e acho que não à toa, ele vai dizer que existe um agente, que é o sujeito, que coloca o seu saber a trabalho e dele extrai um objeto, ficando no lugar da verdade um significante original ou um significante mestre. Essa é a estrutura que Lacan apresenta para a gente. Como o discurso do capitalista, ele está aqui ao contrário do que é o discurso do mestre nessa primeira coluna, porque no discurso do mestre eu tenho um significante mestre que coloca um saber a trabalho, dele extrai um objeto e eu tenho no lugar da verdade um sujeito. O sujeito permanece aí intocado nessa estrutura. No discurso capitalista, não. Quem está como agente é o sujeito. O que está a trabalho é o saber, e dele se extraem os objetos. O que eu venho buscando desenvolver na tese de doutoramento é o quanto que a universidade contemporânea hoje atua a partir deste modelo, que não é um modelo da universitário, que é um modelo do capitalismo. Isso poderia implicar numa lógica absolutamente econômica, mercantil, baseada no capital para a universidade, o que implicaria no distanciamento da universidade da sua vocação de reflexão e transformação social. Essa discussão, ela vem sendo endossada, inclusive, pelas orientações internacionais para a garantia da qualidade no ensino superior, emitidas pela OCDE, na medida em que todas as suas diretrizes, sem exceção, definem como critério para a garantia da qualidade a adequação ao mercado de trabalho e toma o aluno não como um agente de reflexão e de transformação, mas como capital humano a ser preparado para a adequada entrada no mundo do trabalho. Em um avesso da psicanálise, Lacan destaca que o discurso da universidade é a variação regressiva do discurso do mestre, estabelecido em analogia à dialética do senhor e do escravo, formulada pelo filósofo alemão Hegel. Ora, observe, enquanto Lacan estabelece o discurso do mestre, do senhor, como um discurso originário, a partir do qual todos os outros discursos são derivados, Boaventura de Souza Santos aponta que o colonialismo territorial e escravista é desdobrado em novos modos de dominação. Assim como... Fernanda, peço desculpa. Sim. Assim como Boaventura, Lacan apontam que, na base do que nós vivemos hoje na contemporaneidade, o que nós tínhamos era uma relação entre senhores e escravos. Nesse sentido, eu proponho pensar a compatibilidade lógica entre Lacan e Santos, que vêm de campos de conhecimento radicalmente diferentes, não falam da mesma coisa, mas chegam nos mesmos lugares por caminhos distintos. Enquanto Lacan vai pensar o laço social, Santos vai pensar o colonialismo epistêmico. Mas os dois vão trabalhar articulando trabalho, saber e produção. Para concluir, o debate aqui apresentado evidencia a urgente necessidade de sistematização dos impactos das mutações discursivas, desencadeadas pela internacionalização de uma política de gestão econômica do conhecimento sobre a universidade e a atividade docente. No entanto, para alcançá-lo, adverte-se que será necessário não apenas refletir sobre o sentido da universidade,
mas, para além disso, deve-se tecer uma discussão eminentemente histórica e epistemológica sobre essa instituição social secular e sua relação com diferentes modos de colonização. Há, portanto, alguma compatibilidade lógica entre Lacan e Santos? Poder-se identificar em ambos a legitimação de diferentes modos de produção de conhecimento e a possibilidade de defesa da universidade? A universidade contemporânea, globalizada e produtiva, contribui para a perpetuação de relações de dominação, distanciando-se assim radicalmente da sua vocação? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês ao terminar a minha apresentação. Obrigada. Muito obrigado, Fernanda. Não vou pedir a ninguém para responder a esta pergunta que a Fernanda coloca, mas peço-lhe que deixe de partilhar o ecrã. Portanto, nós temos ainda aqui algum tempo para conversar, 15, 20 minutos. Eu, antes de passar a palavra para comentários, para intervenções, esperem lá, estava aqui. Ok. Enfim, ia tentar fazer aqui algumas observações sobre as três apresentações. Aquelas são todas muito diferentes, não é? Este painel tem aqui, digamos, há umas, a apresentação do Paulo Granja é mais evidentemente relacionada com a questão da precariedade, as outras duas também o são, embora de formas, enfim, um pouco mais subtis, digamos assim, mas não menos importantes. Enfim, relativamente à apresentação do Paulo, quer dizer, eu já conheço o Gil, partilhamos muitas ideias e discutimos muitas vezes, e ficamos em questões sobre estas matérias, ao longo já de algum tempo, também estamos envolvidos nestes processos de ação coletiva, em torno dos problemas que o Paulo bem, creio eu, diagnosticou. E, portanto, eu creio que aquilo que eu gostava de sublinhar digamos, há aqui muitos pontos de contacto com leituras que foram feitas durante a sessão da manhã, na análise, e eu creio que esta segmentação, digamos, tripartida que o Paulo faz, o tempo da vergonha, o tempo da descoberta e o tempo da mudança, me parece particularmente interessante. Embora, enfim, o tempo da mudança também se vai, digamos, repetindo, não é? Há vários tempos de mudança. Portanto, há aqui se introduzíssemos aqui o tempo, veríamos que o tempo da mudança não tem necessariamente, nem foi só o atual, não é? Houve o tempo a que chamamos o tempo da descoberta, foi ele próprio, se calhar, mais mudança se verificou no tempo a que chamaste de descoberta do que se está hoje a verificar, não é? No contexto nacional. E, portanto, eu creio que isso é um aspecto que podemos refletir em torno disso. Depois, tudo o resto, enfim, acompanho a leitura que fazes. Eu creio que este modelo de ciência está esgotado, mas há um aspecto que colida. Digamos que há aqui duas leituras possíveis, não é? A leitura que apresentas é uma leitura de que nós não temos hoje massa crítica a mais, não é? Contrariamente àquilo que muitas vezes é dito. Aquilo que eu queria, para que eu gostava de chamar a atenção é justamente para o facto de hoje, por exemplo, de manhã, a Ana Delicado, que também veio refletir em torno destas questões, teve uma leitura, digamos, diferente. Não é? A leitura dela é que os problemas que estamos hoje a experienciar decorrem justamente do processo de alargamento, massificação, democratização, expansão e crescimento da ciência em Portugal. Portanto, digamos que, à luz de uma mesma situação, podemos ter estes dois entendimentos e gostava, enfim, que pudesses eventualmente elaborar um bocadinho mais sobre a tua reflexão acerca deste aspecto particular. Depois, enfim, a apresentação da Benedita aqui já é, digamos, uma coisa de outra natureza, não é? Portanto, o exercício já é mais desafiante para mim, pelo menos, não é? Portanto, fazer aqui estabelecer um nexo, uma relação com as questões da precariedade, embora eu me pareça, tentando fazer aqui este exercício à medida que eu ouvi na apresentação, eu creio que há aqui a questão, esta relação entre discursos negacionistas, ou digamos,
o desenvolvimento de um discurso assente numa certa irracionalidade, não é? Uma espécie de antítese daquilo que tipicamente associamos ao pensamento científico, não é? Que se desenvolve nas universidades. Isso parece ser uma tendência generalizada, com impactos políticos, não é? Que são impactos e consequências, portanto, não é só impacto, é também fruto das circunstâncias políticas e de uma certa economia política do conhecimento que está em transformação. Mas eu creio que isto, o que podemos trazer para aqui, na minha ótica, e que tem uma ligação talvez mais evidente com as questões da precariedade, são dois aspectos. Não é? Por um lado, a própria precariedade do conhecimento científico, não é? Nos seus termos. Portanto, ele é bastante vulnerável, parece ser bastante vulnerável a estes ataques negacionistas, assim, ou irracionalistas do discurso científico. E eu creio que, em Portugal, o exemplo que deu das vacinas, eu estava a pensar num debate que de vez em quando reaparece na esfera pública em Portugal, que é bem ilustrativo destas dificuldades em meter numa mesma mesa dois registros completamente diferentes e que não conseguem dialogar. E estou-me a referir, no caso concreto, a um debate em torno das medicinas alternativas. Não é? Portanto, há muito um debate em torno disto que se desenvolve em Portugal, e de um lado temos, se quisermos, os cientistas puros e duros, e do outro lado temos aqueles que defendem a valia das medicinas alternativas, da homeopatia, da acupuntura, todos esses campos. Não é? E aquilo que se vê, e eu, enfim, não escondo o meu posicionamento, não é? Portanto, eu sou tendencialmente do lado, digamos, daquilo que podemos chamar uma ortodoxia científica neste campo, mas aquilo que se vê, e eu penso muitas vezes nisso, é que o argumento científico, o argumento racional, o argumento assente em quilómetros de evidências empíricas e de uma comunidade de pares altamente exigente, parece não ter nenhum tipo de impacto ou de efeito, ou de sequer chegar aos interlocutores, não é, do outro campo com os quais tentamos discordar. Portanto, não há uma parede. Portanto, eu creio que tentar contrariar o discurso das medicinas alternativas, ou, para todos os efeitos, o discurso negacionista, com base só numa certa ortodoxia científica ou um cientismo exacerbado, enfim, vai falhar. E parece que era um bocadinho enfim, tentar estabelecer aqui um paralelo com a apresentação que fez. Eu creio que é importante encontrar estratégias de construção de diálogo que permitam fazer algum terreno, mas que não gerem imediatamente reações epidérmicas que destroem qualquer possibilidade desse tipo. Não é? Eu acho que isso é um aspecto importante. E, por outro lado, também a apresentação que fez também me parece que se pode aqui, enfim, trazer para cima da mesa uma outra dicotomia que me parece importante no campo científico, que é esta diferença entre a ciência aberta, a open science, e uma ciência privatizada, mercantilizada, que é mais inacessível, mais dificilmente socializada, mas tanto num caso como no outro, eu creio que há aqui interesses de natureza económica e política que vão muito além dos muros das universidades e que são fundamentais trazer para aqui, se queremos perceber e se queremos ultrapassar os obstáculos criados por estas lógicas, não é? Que me parecem nefastas, em última instância, para a universidade, tal qual a temos vindo a pensar ao longo dos séculos, não é? E, portanto, esta ideia da universidade ser secular leva-me para a Fernanda Dupin, que enfim, eu não me vou atrever a tecer considerações em torno do pensamento de Lacan, né? Embora Boaventura Sousa Santos seja um autor com o qual até, enfim, que frequentemente releio. Mas eu creio que a questão aqui que eu talvez possa, em torno da qual eu possa opinar, é este nexo que é estabelecido, não é? Entre, digamos, as lógicas chamamos do capitalismo neoliberal, não é? Como ele vai penetrando e se vai inscrevendo nas lógicas das universidades, aquilo que se chama, enfim, a universidade neoliberal, a empresarialização das universidades de ensino superior. Portanto, há muitas expressões para significar o mesmo tipo de lógicas, que vão desde a adoção de nova gestão pública, não é? Como metodologia de funcionamento, de gestão, uma gestão mais profissionalizada. Portanto, todo esse conjunto de aspectos
que se vão inscrevendo profundamente na forma de funcionamento das universidades, que têm, enfim, parece-me ter impactos importantes do ponto de vista da precariedade, mas também, e este é um aspecto que foi pouco falado até hoje de manhã, mas que está muito ligado, que é a degenerescência, ou a degradação, a erosão da democracia. Não é? Está muito da democracia no funcionamento das instituições de ensino superior. Está muito associado a esta empresarialização. Não é? E, portanto, eu acho que isso seria um aspecto que se podia, eventualmente, aqui trazer para cima da mesa. E há mais 2 apontamentos que eu gostava de fazer relativamente a esta apresentação. Um tem de ver com algo que ainda há dias comentava com o Paulo Grande, justamente, que é, aparentemente, e de acordo com o que foi apresentado, também o Brasil define, digamos, as suas políticas para o ensino superior, para as universidades, com base em orientações que são produzidas pela OCDE. Portanto, agora a OCDE, e Portugal faz o mesmo. E, portanto, a mim sempre me pareceu bastante discutível que a OCDE fosse a instituição basilar para a definição das políticas públicas para o ensino superior da ciência. É uma organização que, do ponto de vista da sua legitimidade democrática, enfim, é muito menos legítima do que, por exemplo, a Unesco, que também produz orientações para a área do ensino superior e que são, tanto quanto eu sei, são bastante secundarizadas ou negligenciadas por parte do governo português em particular e, aparentemente, também do governo brasileiro. Portanto, a minha questão é esta: o que é que que tipo de ação se poderia levar a cabo para, enfim, fortalecer a legitimidade de uma organização como a Unesco, quando comparada com a OCDE, até porque a representatividade é muito menor. Eu tentei escavar um bocadinho estes motivos para o caso português e fiquei a perceber que há aqui uma grande proximidade entre as estruturas políticas nacionais ligadas à área do ensino e do ensino superior em particular e a própria OCDE. Portanto, há muitos gabinetes da OCDE que são coordenados por académicos e políticos portugueses, sobretudo ligados aos 2 maiores partidos políticos, enfim, do centro. Não é? Portanto, isto ajuda a perceber porque é que há esta proximidade tão grande, não é? Portanto, esta institucionalização, quase enraizamento da OCDE no campo do ensino e da educação, nos seus vários níveis em Portugal. Mas eu creio que isto era importante contrariar. O outro aspecto, e com isto termino, enfim, tem a ver com... Eu creio que é interessante todo o pensamento do Boaventura Sousa Santos, esta ideia da multiversidade em oposição à universidade, a ecologia de saberes, o conhecimento pós-abissal. É bastante progressista todo o trabalho do SES, mas a verdade é que, e isto é uma apreciação meramente pessoal, evidentemente, eu creio que neste tempo que o Paulo Grange chamou o tempo da descoberta, quando o precariado da ciência se constituiu enquanto sujeito coletivo com alguma, enfim, sentido de identidade comum, aquilo que eu verifiquei e esperava muito mais intervenção na esfera pública por parte de cientistas esclarecidos e progressistas como são os do SES. Portanto, sobretudo os que estão há mais anos na academia, e portanto aquilo que vi foi um grande silêncio por parte das figuras que defendem a desmercadorização, a descolonização dos saberes, digamos, enfim, a ultrapassar as questões do patriarcado também, todos esses regimes de opressão e de discriminação que são muito insidiosos e que perpassam todas as esferas da vida. E neste caso concreto, aquilo que vi foi um grande silêncio. Fica aqui um certo remoque ou uma observação crítica relativamente ao SES, sem nenhuma acrimónia, mas não podia deixar passar esta oportunidade para fazer esta observação. Pronto, se calhar disse aqui coisas muito atabalhoadas, mas agora passo a palavra para vocês, talvez, para fazermos então uma ronda final, de reagir, de comentarmos, e podemos seguir a mesma ordem. Portanto, Paulo Grange, depois Benedito e depois a Fernanda, e eventualmente mais alguém para força. Ora bem, vou tentar ser o mais rápido possível e, sobretudo, restringir mais questões que o André levantou. Relativamente ao tempo de mudança, quando aponto o tempo de mudança, aponto para o futuro. Não, obviamente houve muita mudança e a criação de muitas condições para a mudança, quer cognitivas, antes de mais, quer de percepção da realidade,
quer de debate público, mas aquele tempo de mudança estava apontado ao futuro, portanto é mais, de alguma maneira, tem algo de utópico ou de programa mais do que de uma realidade vista a posteriori. Quanto à outra questão, eu creio que a resposta por parte da Academia Portuguesa à pandemia, e particularmente a resolução, sobretudo na fase inicial, a resolução de uma série de problemas e de carências existentes, de alguma forma é uma demonstração quer da necessidade de massa crítica, quer da falência enquanto potencial do modelo existente. Isso porquê? Porque todas as coisas, desde os testes à produção, à produção rápida e análise rápida de ventiladores low cost, a todas as várias coisas que foram sendo feitas, foram feitas subvertendo as lógicas de funcionamento e muitas vezes subvertendo o uso dos meios humanos e materiais. Ou seja, foi aplicando meios que eram de outros projetos, desses da moda, que são os que são financiados, os que estão nas agendas contínuas, e as pessoas que não estavam, à resolução rápida de problemas candentes, que só foi possível, de facto, pela existência dessa massa crítica e, sobretudo, de uma grande diversidade de competências específicas embora dispersas, normalmente em projetos de curto prazo, sem outro interesse que não o da produção bibliométrica, e, portanto, eu diria que normalmente é nas situações de crise e de ruptura e de conflito que se tornam mais visíveis, pelo menos é uma das coisas que se trabalha bastante na antropologia, que se tornam mais visíveis quer as lógicas, quer as contradições sistémicas. E parece-me que isso foi uma demonstração de que a diversidade e massa crítica existente são necessárias, sobretudo no sentido em que eu as coloquei, ou seja, enquanto ponto de partida imprescindível para uma aposta na ciência como instrumento de alavancagem socioeconómica nacional. E quando falo disto, não falo, obviamente, da mercantilização, falo de tudo aquilo que a ciência pode contribuir para, inclusivamente, a alteração das lógicas, da lógica do modelo de salários baixos ou do modelo da precariedade laboral, que também é estrutural e sistémica no mercado de trabalho geral fora da universidade. Ora bem, agora eu compreendo que se pressupõe, se esteve pouco atento àquilo que se passou, neste caso, relativamente à precariedade científica, mesmo tratando-se, neste caso, de uma pessoa que era precária até pouco tempo. Mas se esteve pouco atento ao que os vários atores fizeram e porquê, e o que é que isso demonstra de estratégias organizacionais, e também o que é que isso demonstra e permite ver de organização sistémica, é claro que é compreensível que se acredite e se pressuponha que só há precariedade por não haver dinheiro,
que não é por escolha, que não é por uma escolha do modelo dentro de determinadas condições, e que só por causa disso, só por haver gente a mais e não haver dinheiro, é que há precariedade e há problemas. Ao fim e ao cabo, é a linha interpretativa que é desenvolvida. Agora, parece-me que é evidente que todo o modelo não pode, o modelo que foi montado é que não pode subsistir sem precariedade. E, portanto, a explicação hoje em dia para a precariedade enquanto sistémica defendida pelos próprios dirigentes não pode, em termos científicos, como não pode em termos argumentativos de debate público, sequer ser assente apenas na questão de que fizeram-se demasiados doutores e não há dinheiro para os integrar. Peço desculpa, mas parece-me ser a base lógica e argumentativa da posição da minha colega, também do Instituto Anglicano. Obrigado, Paulo. Disseste? Disse. E até disse chave demais, pá. Sim. Então, Benedita... Escutam? Sim, sim. Escutam. Bem, eu penso sinceramente que a universidade ela tem sim garantido o seu futuro, mas que não será uma universidade nesses moldes atuais. Eu penso que pesquisadores e cientistas estão, por todas essas contingências, tendo que sair das suas zonas de conforto. Então, assim, mais ou menos de 2013, 2017... Peço desculpa, mas 3/4 dos pesquisadores portugueses não têm zona de conforto. Sim, Estão desempregados de 3 em 3 ou de 5 em 5 anos e passam metade do tempo a tentar não ficar desempregados por muito tempo da próxima vez. Não, quando eu digo zona de conforto, é no sentido de que eu consigo fazer a minha ciência sem me envolver muito no debate político, como que assim, ok, eu faço meus projetos, eu consigo meu financiamento e aí então está tudo bem, sem olhar um contexto mais amplo. Eu penso que isso já não é mais possível. Eu acho que a realidade, vou trazer a realidade para a realidade brasileira, mas enfim, mas ela é mundial, claro. Então, aqueles movimentos como Marcha pela Ciência, que surgiram já há cerca de 5 anos atrás, mostram claramente que o grau de precarização chegou a ponto tal que é preciso, sim, o pesquisador sair da sua bancada e se articular para se posicionar e agir contra esse processo, que é um processo, sim, de desmonte dessa instituição, de desmonte desse saber. Essa questão não é uma questão não planejada. Então, esse negacionismo do qual eu falei, ele é extremamente bem planejado, ele é extremamente bem financiado, ele tem alvos muito específicos, ele tem finalidades muito específicas. E os pesquisadores e quem está e essa população maior que está dentro da academia começa a enxergar realmente essa situação e a se posicionar. Então, essa questão no Brasil, por exemplo, das vacinas, está extremamente polarizada, né? Vocês devem estar acompanhando. O grupo, por exemplo, União Pro Vacina, ele surge porque desde 2015, o Brasil, que tem um dos programas mais eficientes de imunização, começa a perceber que a sua população-alvo ela não atinge mais os índices de imunização. E isso não acontece por um acaso, acontece como fruto dessa ação negacionista que diz que vacina provoca uma série de problemas. O que, então, a ciência e os seus agentes começam a fazer é se articular realmente para se contrapor a isso, porque conseguem perceber que, de fato, não existe uma zona de conforto. De fato, é preciso você se colocar dentro da sociedade de uma forma ampliada, você faz parte, você é um segmento da sociedade,
e você precisa agir nessa sociedade, nesse sistema concreto. Então, eu penso que a questão da pandemia, ela veio acentuar, veio exacerbar, veio trazer de uma forma mais contundente essa necessidade de posicionamento. Então, por exemplo, esse pessoal que eu mencionei para vocês, vinculado ao Instituto de Estudos Avançados de Ribeirão, todos eles estão vinculados a esses programas de produção de vacina. Tem gente do Butantan, tem gente da Fiocruz, todos eles estão articulados. E é justamente em função dessa ação que eles estão fazendo em cima das instâncias governamentais que a gente não está num caos maior do que a gente se encontra. Porque o Brasil realmente, bastante alinhado com o projeto norte-americano, o Brasil tinha tudo para entrar num caos total. E isso só não aconteceu porque houve, de fato, resistência de segmentos sociais e, inclusive, dos segmentos da academia. Então, esses segmentos entendem que não é simplesmente o seu fazer intrínseco descontextualizado de um cenário mais amplo. E eu acho que daqui para frente isso vai tender a ficar cada vez mais claro. E aí, com relação a essas questões dessa ciência alternativa, que está muito presente no discurso negacionista, realmente é um trabalho árduo para você conseguir desarticular esse discurso. Por quê? Porque tem muita gente com interesses econômicos que esse discurso se mantenha. Então, muita gente quer, assim, que as pessoas continuem indo buscar homeopatia, buscar outras formas que não têm uma comprovação científica efetiva, porque isso, sim, de alguma forma está trazendo rentabilidade, está oferindo algum ganho para algum segmento. Então, não existe neutralidade em nada. E só que o cientista de bancada, hoje, eu acredito que está mais ciente disso e está mais comprometido com esse engajamento. Essa é a minha visão. Muito obrigado, Benedita. Até pela introdução da expressão cientista de bancada, que em Portugal pode ter outras leituras interessantes. Desculpa, é porque Fernanda. Pois bem, eu vejo que nós partimos de pontos diferentes, mas tem algo que me chama atenção aqui na fala dos meus colegas, que eu acho que existe um mal-estar comum, né? Enquanto o professor Paulo Grange está dizendo de um professor ameaçado, né, da figura do professor que tem a sua atividade laboral ameaçada, e a professora Benedita está dizendo de uma pesquisa ameaçada, né, a atividade do pesquisador ameaçado. Eu acho que no meu trabalho eu tento apresentar o quanto que a atividade docente está ameaçada, né? E eu não entendo o professor universitário estritamente como um pesquisador. Eu acho que a universidade, ela se alicerça num tripé: ensino, pesquisa e extensão. E se hoje existe, né, uma forte ameaça ao campo da pesquisa, no campo da docência, me parece que a batalha está um tanto perdida, na medida em que cada vez mais nós, como professores universitários, somos convocados a nos dedicar à pesquisa, pelo menos no Brasil, em tempo superior àquele que é dedicado ao ensino. Isso me parece, em certa medida, que a balança pode trazer algum prejuízo para o futuro da universidade, na medida em que o contato, a relação, o laço com o discente, do professor com o aluno, é tão importante quanto o desenvolvimento da pesquisa, né? Então, não sou contrária, né? E não proponho aqui uma substituição, mas a minha interrogação não é sobre o que vai acontecer com o pesquisador, né? A minha interrogação é o que está acontecendo com o professor, que tem na sua atividade, na docência, a possibilidade e a necessidade de estabelecimento de um laço. É preciso vincular, é preciso criar ligações, é preciso se relacionar.
E aí, quando a professora Benedita fala, né, de uma maior adesão ao discurso negacionista, que é o discurso científico, eu fico pensando em que medida que a subversão do discurso universitário ou discurso científico no discurso capitalista, que é a minha hipótese, implica na dissolução do laço social, né? No discurso capitalista não se faz laço. E aí eu acho que a universidade, pela via da pesquisa, vai de alguma forma, sobretudo dentro dessa realidade brasileira, criando aparatos e estratégias que hoje ela tem tentado reverter, mas criou-se uma distância, um fosso entre o mundo real, a vida e a universidade. Né? Essas populações elas se sentem muito mais acolhidas e aquilo faz mais sentido para ela o que está fora da universidade. É preciso criar pontes, fazer laços entre o que se produz dentro e fora da universidade. Enquanto as populações forem marginalizadas e não se sentirem minimamente capazes de entender aquilo que nós cientistas dizemos, o laço está sempre ameaçado. Então, a minha aposta, né, dentro desse trabalho, é que a gente possa repensar se nós estamos subvertendo o discurso da universidade para o discurso capitalista, quais são os impactos da precariedade do ensino, né? Nem entro aqui no mérito da pesquisa, estou pensando na precariedade do ensino, e mais, quais são as consequências na medida em que nós vamos cada vez mais reproduzindo narrativas em que a qualidade da educação está estritamente relacionada ao mercado de trabalho, como propõe a OCDE, para todo mundo, e deixamos de considerar que talvez um dos pontos de maior relevância da universidade é preparar a sua população para lidar com o mundo de uma forma crítica e reflexiva e não adaptativa. Então, acho que nós três aqui nas apresentações de hoje estamos preparados, preocupados, né, o que vai acontecer com nós, enquanto aqueles que estão dentro de uma universidade ameaçada por lógicas não científicas, mas por interesses políticos e econômicos. Obrigada. Muito obrigado, Fernanda. Portanto, eu creio que já vamos bastante para além da hora, não é? Queria então fechar a sessão. André, permites-me só fazer dois esclarecimentos à Fernanda. Telegraficamente, sim. Sim. Ponto 1. Em Portugal há uma carreira de pesquisador. Eu estava-me a referir aos pesquisadores, embora uma parte da estratégia por algumas lideranças académicas é acabar com os pesquisadores e fazer toda a gente docentes da forma que estava a referir, desde que isso só é viável, claro está, se continuar a haver pesquisadores que não têm carreira onde ser inseridos. Depois, quando você receber o grau, receberá pela Universidade de Coimbra. Mas você não está a estudar na Universidade de Coimbra, está a estudar numa instituição de direito privado. Muito bem. Obrigado, Paulo, pelo esclarecimento. Então, nós, portanto, estava a dizer, reitero os agradecimentos a todos e, portanto, deixo aqui a nota também, mais uma vez, que vou contactar as colegas, não é, para tentar dar sequência, então, aqui a esta convergência feliz que ocorreu aqui e pronto, despeço-me, vou encerrar a sessão. Um bom resto de dia e um bom fim de semana para todos. Com licença.